partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém, o programa Farma Dispensa News. Farma Dispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do programa do Farma Dispensa News e trouxe mais um convidado aqui neste episódio para enriquecer mais ainda os nossos conteúdos, as nossas interações da área de farmácia. Estou aqui com o Dr. Luan Wendel, que ele é farmacêutico, professor e também pesquisador. Seja muito bem-vindo, Dr. Luan Wendel. Tenho um prazer enorme em dizer que ele é meu orientador de mestrado na UFPA, né? E estamos aí com uma pesquisa muito interessante que em breve a gente vai estar mostrando para vocês os resultados. E eu queria saber, eu trouxe ele aqui para o meu programa para falar um pouquinho da trajetória profissional dele, porque é muito bonito até aqui, onde ele chegou. Porque é difícil ver um farmacêutico nessa área de pesquisa, né? E aí, pela primeira vez, tem um profissional farmacêutico na área de pesquisa aqui no programa do Farma Dispensa News. Seja bem-vindo, Dr. Luan Wendel. Eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, que inclusive eu vou ler um pouquinho, um resumo do currículo dele. Ele é doutor em inovação farmacêutica, ele é pós-doutor em doenças tropicais, professor adjunto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, diretor da Faculdade de Saúde Coletiva da Unifespa e também coordenador do mestrado em Saúde da Família da Unifespa. Nossa, isso é porque é o resumo, né? Imagina se a gente lesse o jornal do currículo dele. Seja bem-vindo e eu fico muito feliz. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como foi para você querer ser farmacêutico, né? E chegar até onde você chegou aqui. Úrsula, muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com você. Nesse seu programa que traz grande relevância aqui para a nossa sociedade, aqui no estado do Pará. Então, de fato, estou muito feliz por poder participar e estar aqui contigo hoje. Eu já tenho uma longa trajetória, talvez nem longa assim, mas eu estou em torno de 12 anos sendo farmacêutico. Eu entrei na faculdade em 2008 e eu confesso que nesse período, Úrsula, eu não queria ser farmacêutico. Isso eu falava para todo mundo, que o meu sonho na época era ser da área de odontologia. Eu fiz todo o meu primeiro semestre, quando eu entrei na faculdade, não gostando de farmácia. Nossa! Não gostando. Mas, na última semana do primeiro semestre do curso, eu lembro que lá no Cesupa, onde eu fiz a minha graduação, nós tínhamos uma ação comunitária que a gente acabava indo para algumas regiões ribeirinhas e fazia vários tipos de atendimento. E nessas ações que nós fomos, toda com uma equipe multimédicos, odontólogos, enfermeiros, enfim, eu percebi o quanto que nós farmacêuticos, estudantes de farmácia na época, éramos altamente essenciais e valorizados para a população. Então eu percebi aquele carinho imenso dos ribeirinhos, das pessoas que procuraram a gente para o nosso atendimento. E quando eu saí dali, eu cheguei em casa e falei, olha, a partir de hoje eu quero ser farmacêutico. Meus pais na época falaram, não, muda para odonto, tu tá infeliz. Eu falei, não, eu quero ser farmacêutico. E eu acredito que foi a melhor decisão que eu tomei profissionalmente na minha vida. E hoje em dia eu tenho muito orgulho e amo do que eu faço de ser farmacêutico. Que eu só sou pesquisador porque eu sou farmacêutico. E isso me traz muita satisfação e felicidade. Nossa, eu fico surpresa, né, por isso, porque a gente não imagina, às vezes a gente já entra na faculdade com aquela vontade, né, de ser odontólogo, Sim. médico e seguir aquela profissão.
E, assim, existem situações que algumas pessoas, às vezes, desistem, né, no meio do caminho, às vezes até no início, como foi no teu caso. E esse despertar pela área da farmácia foi muito bacana, porque você viu realmente a necessidade da população nessa questão de cuidados com os medicamentos, porque hoje o que a gente mais sofre, né, como nós profissionais da área da saúde, na questão da orientação, é a automedicação. Né? E essa falta de informação também que isso gera problemas muito sérios para a população. E a questão também que... Inclusive, eu tenho mestrado, né? Sim, fala muito sobre isso, né? Do meu mestrado, sim, do meu projeto fala sobre isso. E a docência? Você entrou para a farmácia, você já tinha algo em mente, assim, de que eu quero ser professor ou querer ficar num balcão de farmácia? Porque a maioria dos farmacêuticos que entra numa faculdade já pensa diretamente no balcão, né? Na verdade, assim, desde a época da graduação, não vou te dizer que eu já tinha essa eminência em ser professor. Mas todos os trabalhos eu já fazia apresentação, né? Nós éramos um trio e era eu que sempre apresentava. E quando eu me formei, em 2012, eu trabalhava igual o pai do Cris. Né? Trabalhava em 3 empregos na época. Trabalhava de 8 às 12, de 14 às 18 e 19 às 2 da manhã, todo santo dia. Então era basicamente 16 horas de trabalho. E foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer mestrado. Né? Então eu não pensei 2 vezes, fiz a prova de mestrado, passei na prova de mestrado e larguei tudo que eu tinha. Né? Larguei 2 empregos que eu tinha e fiquei só um, que a gente não conseguia sobreviver na época por conta disso. Então foi um passo atrás para ganhar vários passos na frente. E iniciei o mestrado em 2014, né? E finalizei em 2016. Em 2016 que eu iniciei de fato a minha história como professor. Eu iniciei justamente dentro da Escola Superior da Amazônia, na Examash, que foi onde abriram as portas para mim na docência. E fiquei lá até 2022, passei um bom tempo na Examash. Foi quando eu assumi a universidade, no concurso da universidade. Aí eu já estou no ramo como servidor público federal dentro da universidade federal. Às vezes os caminhos nos levam para o lugar que a gente imagina, que a gente quer, que a gente almeja, mas tem momentos que a gente vai para uns caminhos que a gente nem imagina. Né? Eu sempre digo isso, eu falo por mim, porque quando eu entrei na graduação, eu sempre tinha em mente que eu queria ficar na drogaria. E quando eu entrei para a drogaria, comecei a adquirir essa experiência, e eu amo até hoje, eu adoro atuar na drogaria até hoje. E aí, com o tempo, começaram também a surgir as oportunidades, né, de dar aula. O primeiro foram as palestras, e depois das palestras começou a surgir a oportunidade de dar aula. E hoje, assim, é algo que eu nunca almejei também, nunca desejei, mas eu me encontrei. Então, como você disse, a gente agarrar as oportunidades, né? E a gente não ter medo. É isso que eu sempre falo também para os meus alunos, que a gente sempre precisa agarrar as oportunidades, independentemente se tu sabe ou não. Né? E isso ajuda muito a gente a amadurecer profissionalmente. É isso mesmo. E eu fiz uma coisa atrás da outra. Finalizei meu mestrado em 2016, 3 meses depois ingressei no meu doutorado. Então, terminei meu doutorado em 2020. 1 mês depois, iniciei meu pós-doutorado. Terminei meu pós-doutorado 2 anos depois. E nesse meio tempo, já dava aulas, já dava palestras, enfim. Ingressei dentro da Universidade Federal do Pará como professor substituto dentro da Faculdade de Farmácia. E logo depois, tentei concurso para ser efetivo e passei. Então, ou seja, não houve férias durante esse período. Né? Então, foi uma coisa atrás da outra, porque eu sempre trabalhei muito comigo com planejamentos. Né? Então, sempre dizia, olha, até tal ano eu quero ser isso, até tal ano eu quero conseguir isso. E graças a Deus a gente conseguiu. Mas só que não é um processo fácil. Existem muitos esforços, a gente abdicou de muita coisa. E é isso mesmo que quando a gente fala nessa parte da pesquisa, que muita gente não entende, que muitas das vezes é um trabalho muito solitário, sabe? Mas ao mesmo tempo que é um trabalho muito solitário, é um trabalho muito gratificante, porque a gente consegue ver que através do que a gente faz dentro de uma universidade, isso impacta diretamente na saúde da população. E é um processo altamente viciante,
né? Enquanto você acaba investigando uma coisa, você acaba descobrindo e tem outra coisa para você investigar, então isso acaba sendo um ciclo contínuo. É isso que realmente que nos motiva, que faz a gente estar todo santo dia fazendo a mesma coisa e com muita satisfação. Isso é verdade. É importante a gente não parar. Que eu sempre escuto também das pessoas que terminaram o mestrado e que falaram para mim assim, não, eu vou continuar, vou logo entrar num doutorado, porque não tem como parar, então a gente tem que sempre continuar. Sim. E é a questão também de sempre se atualizar, né? E buscar informações, buscar também evolução profissional, porque não adianta a gente só ficar estagnado. Sim. E não buscar melhorias profissionalmente, né? E por isso que muitas vezes a gente escuta as queixas de muitos profissionais que dizem que não tem oportunidade, que a nossa profissão está estagnada e falam, né, infelizmente, algumas coisas que não condiz, né, que a gente sabe que depende muito de nós, né, profissionalmente. E falando disso, quais foram os desafios, né? Porque a gente fala sempre das coisas boas, das oportunidades que surgem. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante a sua vida? Né? Porque isso daí impacta, né, diretamente, às vezes até das nossas decisões, até da gente continuar no processo. Assim, já disse uma delas, né, que foi o trabalho de 16 horas por dia. Eu vejo que a profissão farmacêutica, hoje, falando da nossa profissão, tem muitas oportunidades, Úrsula. Tá? Então, a gente até fica meio triste ver, não tem emprego aqui, não tem emprego aqui, mas tudo bem. Mas e as outras 140 artes que existem? Tá? E o que eu enxergo muito é que as oportunidades têm, mas ao mesmo tempo não existe a falta de profissional, talvez, capacitado. Então, esse processo de tentar se capacitar, fazendo múltiplas tarefas, que a gente trabalhava em 3 empregos, não foi um processo fácil. Tá? Inclusive, tanto o mestrado quanto o doutorado, que você enxerga que a maioria, que 70% das pessoas, dos alunos, fazem dedicação exclusiva, eu não tinha essa dedicação exclusiva. Tá? Então, isso foi um grande desafio, porque eu saía do emprego, ia para a universidade à tarde estudar, fazer meu mestrado, doutorado, e depois, saindo da universidade, ia para o trabalho novamente e chegava em casa meia-noite. Né? Meia-noite, jantava, enfim, e tinha que entregar prazos no outro dia. Tá? Então, nessas questões de prazo, a gente sempre conseguiu. Né? Terminei meu mestrado com 1 ano e 6 meses. Doutorado terminei muito rápido também, nunca perdi prazo. E esses foram os maiores desafios. E fora outras questões, tipo assim, não é um mar de rosas. Né? Então, às vezes, a gente teve muitas dificuldades internas, alguns problemas internos, e que hoje, quando eu relembro tudo isso, eu tento passar como hoje em dia, para deixar o ambiente muito mais leve, enfim. Então, isso que a gente acaba tendo muita dificuldade. Tem um episódio que eu sempre conto, que na época do meu mestrado, eu saí de Belém 4 da manhã, cheguei em São Paulo 7 da manhã, fiz um experimento dentro da USP e às 18 horas eu voltei para Belém. Tá? Ou seja, justamente para conseguir atingir um objetivo. Então, não é um processo fácil, não é todo mundo que tem essa disponibilidade, essa disposição, mas é um processo altamente gratificante e você tem que gostar, né, do que faz. E talvez por isso que a gente chegou até aqui. Isso é verdade, doutor. E você que já está formado, né, há bastante tempo, e você já presenciou várias fases, né, da nossa profissão farmacêutica, com certeza você pode também falar com bastante propriedade a evolução dos últimos Sim. anos da profissão farmacêutica. Como que você enxerga isso, essa nossa evolução? Na verdade, eu não estou formado há muito tempo, tá? Tô muito 2012. Estou muito novo ainda. 2012. Mas, assim, eu tenho farmacêutico em casa, que meu irmão é farmacêutico, e há muito tempo eu sempre imaginava que só existia o âmbito da farmácia. Hoje em dia, não. Se a gente for analisar nos últimos 10, 12 anos, justamente depois que o Dr. Walter, que é o presidente do Conselho Federal de Farmácia, assumiu o Conselho Federal de Farmácia, a nossa profissão mudou da água para o vinho. Hoje a gente tem algo a mais. O que é essa algo a mais? Principalmente cuidar de pessoas.
que não existe profissionais mais acessíveis do que nós. Tá? Então, esse cuidar de pessoas, hoje a gente discute, ou deveria discutir com uma equipe multi, com mais propriedade. Então, várias oportunidades. Hoje tem o ramo da estética, inclusive falo muito com a minha esposa sobre isso, que eu não conhecia, na verdade conhecia, mas eu não sabia a amplitude desse ramo da estética, o quanto que é bom. Né? Então, existem vários eixos profissionais que o farmacêutico está entrando e que há muito tempo atrás a gente nem imaginava que existia. Mas, como eu disse, talvez o que falta mesmo para a nossa profissão deslanchar não seja resoluções, né? Seja muito mais uma disposição do profissional em seguir em frente e enfrentar as coisas, trazer uma responsabilidade para si, que eu acho que a gente consegue, sim. É verdade. E a gente saiu dessa fase de que nós somos os profissionais do medicamento. Nós não somos mais profissionais do medicamento. Inclusive, uma das aulas do Dr. Luan, ele exemplificou, né, ele citou alguns pontos importantes de uma das áreas da nossa atuação, que é a farmácia clínica. Sim. Que eu sempre levo para as minhas aulas também, que ele fala que são 3 pontos importantes da farmácia clínica, que nós cuidamos do paciente, do medicamento e do ambiente. Né? Então, nós vamos muito além do medicamento e hoje nós podemos dizer que nós não somos mais só profissionais do medicamento. E essa é uma das coisas, assim, das aulas que o Dr. Luan dá, assim, que eu levo para a minha vida, eu passo também para os meus alunos. E, assim, a gente tem que se pegar um exemplo de pessoas, assim, que a gente quer se espelhar, né? Para seguir futuramente, eu espero... como eu falei para ele no dia do aniversário dele, eu espero um dia ser 1% que ele é na profissão, porque eu admiro muito o profissional que ele pelo amor, pela paixão que ele tem, né? Inclusive, ele não é só professor, né? Como ele falou, ele também é pesquisador. É uma área, assim... muito bonita para ser explorada por vários profissionais da área da saúde, principalmente farmacêuticos. E eu queria saber um pouquinho dessa questão das pesquisas. Você já tem várias pesquisas aí também, né, artigos publicados. Quais foram os temas, quais foram os artigos que você, assim, que mais te impactou, né, que você mais gostou, assim, de trabalhar e que tu viu que realmente influenciou na vida das pessoas? Quando a gente entra nesse ramo de mestrado, doutorado, a gente segue uma linha. Inicialmente, eu entrei na linha de tecnologia farmacêutica. Confesso que é uma linha muito boa, mas só que eu não me identifiquei muito. Eu sempre gostei de pessoas. Né? Então, nessa perspectiva, eu voltei muito para o eixo de doenças tropicais. Trabalhando muito com malária, hanseníase, tuberculose. Então, são essas doenças que afloram, basicamente, as populações mais carentes. Né? E como também eu era e sou apaixonado pela farmácia clínica, eu tentei associar tanto a farmácia clínica quanto as doenças tropicais e negligenciadas. Então, a gente tem várias pesquisas, de fato, a gente orienta sempre nessa perspectiva e muitas delas a gente conseguiu trazer resultados significativos. Eu vou dar um exemplo para você. Saiu justamente do meu doutorado um trabalho onde a gente conseguiu modificar, dentro do protocolo de malária no Brasil, a faixa etária de dosagem para a criança, que antigamente a dosagem era uma dosagem por quilo, né? Mas só que a gente, com base nos nossos estudos, a gente identificou que se a gente levasse em consideração de fato uma dose por quilo, o medicamento não chegava a um índice desejado de efeito. Então a gente acabou analisando que o ideal seria sempre analisar toda a superfície corporal desse paciente. Então isso, nesse último lançamento do protocolo de malária, isso já veio modificado. E a gente tem outra que eu falo que é um trabalho que foi muito gratificante, que a gente conseguiu publicar em uma das melhores revistas do mundo, que é a New England, onde a gente diminuiu em quase 100% o número de recaídas de malária na região do Acre. Né? Então isso é um trabalho que a gente está falando muito hoje em dia, que é uma tendência muito da profissão farmacêutica, que é o processo da farmacogenômica. Ou seja,
o DNA do paciente influencia significativamente no efeito do medicamento, que antigamente isso não era visto. E nessa pesquisa que a gente fez dentro do estado do Acre, que envolveu, enfim, uma gama de pessoas, uma gama de instituições como o Ministério da Saúde, instituição internacional como o CDC nos Estados Unidos, uma grande centro de pesquisa do Peru, a gente conseguiu identificar que aquela população do estado do Acre tinha o chamado metabolismo rápido. Ou seja, o medicamento entrava e metabolizava muito rápido para o paciente. Ou seja, o efeito não seria desejado. Então a gente conseguiu aumentar a dose do medicamento, a gente conseguiu diminuir a recaída das drogas do paciente. Então isso foi um trabalho que teve muita significância, principalmente para a saúde pública, não apenas no Brasil, mas do mundo, né, que é um dos trabalhos mais citados que a gente tem hoje em dia no mundo todo, e isso impactou muito a qualidade de vida daquelas pessoas. Então, fora os outros que a gente tem, mas eu acho que foram esses dois que a gente conseguiu ter muita significância clínica e que a gente viu que as pessoas conseguiram ficar muito melhor de saúde. Sim, e a gente vê que é um ponto que ninguém fala, né? O DNA. E aí a gente pensa sempre nas influências externas, né? No problema dos órgãos, por exemplo, problema no fígado, problema renal, né? Problema gástrico, coisas que a gente sabe que pode influenciar na ação do medicamento, mas na verdade o próprio DNA pode estar influenciando. Sim. Então essa que é a importância da pesquisa, que ela impacta de forma significativa na vida das pessoas, porque isso acaba também melhorando mais a qualidade de vida. Sim. E também no tratamento. Essa questão das pesquisas, elas influenciam diretamente no tratamento. Por isso que a gente fala que a importância das pesquisas, né, dos artigos científicos, por conta disso. Quando a gente fala de algum tratamento ou desmistificar alguma desinformação, que inclusive também faz parte do meu projeto de mestrado com o Dr. Luan, isso cabe também à questão das pesquisas científicas, né, dos artigos científicos. E isso mostra o quanto que é relevante também desmistificar algumas desinformações que circulam principalmente nas redes sociais, né? E aí, às vezes, algumas pessoas elas falam que a questão da prática clínica que fala mais alto, né? Ou alguns falam que os artigos científicos, mas a gente vê que quando a gente tem um embasamento científico, ele tem uma maior relevância, né, doutor? É isso mesmo. A gente vive num mundo, Úrsula, que nós chamamos de medicina de precisão ou farmácia de precisão. Ou medicina baseada em evidência, farmácia baseada em evidência, tanto faz. E eu digo muito, inclusive eu falo muito nas minhas aulas, profissional da saúde não tem que usar a palavra eu acho. Tá? Porque assim, ou você sabe, ou você não sabe, ou você tem a curiosidade e a disposição de procurar uma resposta significativa. E nessa questão de procurar uma resposta significativa, você tem que procurar em uma fonte de dados altamente confiável. Né? Os livros são importantes, mas quando foi que lançou o último livro? Né? Se a gente for pegar um recente, lançou há 5, 6, 7 anos atrás. Mas só que as pesquisas, elas estão todo dia tendo novidades. Então, a busca de artigos científicos e a leitura e interpretação de artigos científicos faz com que você se torne altamente atualizado e faz com que você consiga melhorar muito a sua conduta clínica hoje em dia. Claro que tem situações que a clínica ela é soberana, que a habilidade clínica do profissional consegue prevalecer, mas é importantíssimo você sempre tentar associar as duas coisas. Tá? Porque se você for farmacêutico, por exemplo, e você discutir com o médico, discutir com qualquer outro profissional, se você falar eu acho, você já perdeu. Tá? Então, quanto mais você traz evidências científicas, e principalmente evidências científicas de grande relevância, você consegue conversar com qualquer outro profissional. Mas, claro, você tem que buscar.
É isso que eu também abordo nas minhas aulas, que o farmacêutico ele consegue ter o seu posicionamento, principalmente quando ele tem um embasamento. Sim. Então, quando a gente tem um conhecimento de algum assunto, tem um domínio daquele assunto, a gente consegue ter um posicionamento naquilo, sem precisar simplesmente brigar com nenhum outro profissional. Mas quando você mostra que você sabe, que você estuda, aí você consegue adquirir até o respeito de outros profissionais da área da saúde. E hoje nós temos muita facilidade de buscar informações, assim como as informações falsas que circulam rapidamente nas redes sociais, que infelizmente é o que prevalece, né, e o que dissemina mais rápido. Nós temos as informações na palma da nossa mão, que antigamente eu tenho professores também de referência que falavam que eles tinham muita dificuldade, que eles tinham que, como eles moravam longe, tinham que atravessar, né, a cidade para buscar um livro, para buscar alguns artigos, né, e às vezes tinham que viajar para os outros estados, outros municípios, para buscar novas informações e informações atualizadas. Sim. Porque às vezes só o livro... Claro que é uma fonte confiável, mas não está sempre atualizada, né? E esse ponto importante que ele falou também disso, da gente saber de qual foi o ano que foi lançado. E aí, para a gente saber, doutor, eu queria que você também falasse quais seriam essas fontes confiáveis, né? E você falasse um pouquinho para os profissionais, que é uma das maiores dúvidas que eu recebo também, e o senhor poderia falar perfeitamente das principais fontes que eles podem estar buscando informações, né, e tentar desmistificar, porque tem muitas fontes que não são confiáveis que acabam disseminando desinformação. É assim, existem algumas bases de dados, Úrsula, que você consegue saber que são confiáveis. Por exemplo, que são indexadas. Né? O que é indexação? É uma fonte de dados que você sabe que aquelas revistas têm um padrão de confiabilidade, um padrão de metodológico mais apurado, e existe uma avaliação muito precisa para que aquele artigo, por exemplo, fosse aprovado. A gente vive numa situação hoje em dia, não apenas no Brasil, mas no mundo, que existem muitas revistas predatórias. Ou seja, se você botar que 2 mais 2 é 5 e você mandar para uma revista dessa, é aprovado, então essa revista não é confiável. E, infelizmente, nós temos uma gama de revistas dessa maneira. Mas, por exemplo, questão do PubMed, revistas internacionais, revistas que têm um JCR alto, né? Então, você consegue ter uma maior confiabilidade. É importante dizer que nenhuma ciência ela é exata. Tá? Tirando a questão da matemática, enfim. Mas, faltando a questões biológicas, nenhuma é exata. Mas você consegue chegar o mais próximo da exatidão possível. Se vier outra e desmistifica aquilo, tudo bem. Mas até aquele momento você tem que entender que é só aquilo que existe. Tá? Então isso também você tem que levar muita ponderação a saber analisar. Tá? Então sempre nas minhas aulas, eu acho que eu ensinei para ti também, como a gente faz a busca de dados. E uma coisa super simples, se vocês entrar no Google Acadêmico, que é uma base de dados que é confiável, e dentro do Google Acadêmico você consegue emitir alguns alertas sobre aquela temática aqui do seu interesse. E isso é um outro ponto, nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. Então, quando a gente acaba se formando em apenas uma especialidade. A gente acaba focando a nossa pesquisa dentro daquela especialidade. As outras coisas a gente não deixa para lá. Mas, nesses alertas dentro do Google Acadêmico, dá para você colocar justamente o que te interessa. E todo dia, a cada 3 dias, 4 dias, vai chegar novos artigos científicos de bases confiáveis dentro do seu e-mail. Mas a gente tem PubMed, nós temos Cielo, enfim, nós temos várias outras bases de dados que a gente consegue visualizar. E é por isso que a importância, uma das importâncias da pesquisa também, porque a área da pesquisa, ela faz também essa atualização, né? Então, o profissional que gosta e que pretende entrar nessa área de pesquisa, é muito importante, porque como ele falou que nada é 100%, sempre, né, tem algumas mudanças, e aí isso enfatiza muito o trabalho do farmacêutico nessa área. Vejam só, a questão do medicamento que ele citou, né, do tratamento da malária. Vejam que, por mais que nós saibamos como é feito o tratamento, mas vejam que em determinada região não foi 100%. Pode mudar. Pode mudar.
E aí, essa questão que é o exemplo que ele trouxe, que nada realmente é 100%. E essa relevância das pesquisas científicas traz isso, porque a gente tenta buscar o objetivo das pesquisas científicas, a gente sabe que é para o bem da população, é para a melhoria da qualidade de vida. Né? E aí, como você enxerga que hoje nós vemos que essa prática, né, essa conduta das pesquisas hoje que estão sendo levadas, elas são muito importantes para a melhoria. E um dos problemas que a gente está enfrentando hoje, infelizmente, é a questão da vacina. Né? E nós sabemos que sempre há não é renovação que a gente diz, mas sempre há anualmente, a gente está sempre tomando, por exemplo, a vacina da gripe. Por quê? Há sempre uma modificação do vírus. E aí, com essa modificação do vírus, a gente precisa também acompanhar e fazer a modificação também da vacina, propriamente dita. E nós sofremos agora uma grande desinformação, que é a questão que a gente sofreu agora, né, esse período da pandemia, que teve muita gente que ficou com medo de tomar vacina porque saiu muito rápido, porque eles têm essa percepção de que precisa demorar bastante tempo para que essa vacina seja confiável, para que eles tenham certeza dos estudos. E aí muitas pessoas têm essa percepção. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão também das pesquisas em relação às vacinas. Eu não sou da área de vacina, tá, Úrsula? Mas assim, por estar dentro da pesquisa, a gente tem que acreditar. Né? Se você é um pesquisador sério, se você tem um grupo de pesquisa sério, então você vai fazer uma pesquisa séria. Tá? Na época da pandemia, se ouviu muito falar, nossa, foi muito rápido o lançamento de uma vacina. Mas para a vacina chegar ao mercado, passa por diversas etapas. E dentre elas, a etapa de controle de qualidade. E não se começou, entre aspas, a pesquisa da vacina para a Covid ou para qualquer outro tipo de patologia dentro daquele curto espaço de tempo. Então, aquelas pesquisas elas são altamente conduzidas diariamente por dias, meses, anos, né? E que a gente consegue ter um protótipo quase pronto, né? Que consiga resolver um problema. Mas tudo vai partir do princípio, principalmente da desinformação da população. Hoje, a gente, como eu falei, nós vivemos na maioria das vezes de uma forma muito, muito solitária. Nós vivemos hoje em dia, principalmente no Brasil, uma desvalorização muito grande para os pesquisadores. Né? Muita gente não reconhece um professor como pesquisador. Né? Então, existe falta de investimentos do governo federal e até mesmo do governo estadual, dentro das universidades públicas, onde são dentro das universidades públicas que trazem mais de 80% das pesquisas do mundo. Então, existe muitas dificuldades em fazer pesquisa no Brasil. E, além disso, existem também os pseudocientistas, que acabam justamente falando muita besteira, sem base e fundamentação teórica, prática, crítica grande, e acaba culminando muito na falta de entendimento da população. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem muitas barreiras. Existem algumas entidades governamentais que não querem pesquisa. Eu vou dar um exemplo de uma região, que eu não vou falar o nome por questão de ética, que a gente está tentando adentrar nessa região para tentar fazer uma investigação muito grande, que teve grandes transtornos sociais, patológicos, ambientais na região, e a gente teve muita dificuldade de adentrar. Por quê? Os secretários de saúde, o prefeito, não queria que a gente fosse para lá. Por que não queria que a gente fosse para lá? Que, consequentemente, a gente ia encontrar algo que não seria politicamente aceito por eles. Tá? Então, existem tantas dificuldades, várias dificuldades, quando a gente vai trabalhar com pesquisa, principalmente na Amazônia. Tá? Principalmente na Amazônia, que a gente é um lugar muito distante, as informações chegam, os recursos são mais demorados, então tudo isso acaba impactando. E essa desvalorização também, isso acarreta também
a desmotivação do profissional. Às vezes o profissional não quer seguir essa área de pesquisa porque às vezes muitas pessoas falam a realidade do dia a dia, né? E esse que é o diferencial, por exemplo, no seu caso, você é professor e também pesquisador. Então, a relevância, né, do que eu digo assim, dos ensinamentos, o impacto também para os profissionais farmacêuticos é muito maior. Sim. Porque vocês trazem as atualizações, que eu digo assim, umas atualizações bem quentinhas, né? E que vocês passam por todo esse processo de pesquisa. Sim. Então, a pessoa que realmente passa e tem essa prática, consegue até não só mostrar, né, a relevância das pesquisas, dos assuntos abordados, mas também mostrar a nossa importância lá dentro. E motivar também os profissionais a tomarem a frente disso, porque, como você pontuou, temos tantas dificuldades nesse meio que acaba, às vezes, até diminuindo a quantidade de profissionais. E hoje você vê que não tem tanto profissional nessa área. E até as oportunidades profissionais nisso, tá? Porque, assim, se você faz mestrado, doutorado, 80%, 90% querem ir para uma universidade. Mas só que você não tem abertura de concurso para professor, que a gente é professor dentro da universidade, a gente acaba falando que a gente pesquisa, que a gente faz pesquisa, mas a gente é enxerido no meio, né? É muito raro, né? Cada vez está sendo cada vez mais escasso concurso para a universidade, tá? Então, a gente vê, por exemplo, ainda, eu tenho colegas que são doutores há 6, 7 anos e nunca conseguiram passar dentro de uma universidade pública. Aí vai para uma universidade privada. A universidade privada não faz pesquisa. Não faz pesquisa. Tá? Então, as pessoas acabam vendo aquela pessoa, fez doutorado, para quê? Tá? Então, essa falta de interesse é muito pequeno. Há pouco tempo atrás, há um mês atrás, eu estava dentro da Unicamp. Eu fui na Unicamp fazer umas parcerias. E lá na Unicamp foi a única universidade no Brasil, não sei se tem outras, mas deve ter, que abria concurso justamente para pesquisador. Então, achei uma coisa super incrível. Ou seja, a pessoa entra, ou era professor, ou era pesquisador. Legal. Então, isso poderia abrir mais norte de trabalho para vários outros doutores que estão desempregados hoje em dia no Brasil. Na verdade, não apenas no Brasil, no mundo, né? Porque a gente vê muita gente... O mundo todo está exportando doutor do Brasil. Né? Isso é uma perda muito grande. Se a gente for analisar hoje na região norte, a gente tem uma quantidade muito pequena de doutores comparado ao Brasil todo. Tá? Então, isso é muito preocupante. Porque uma hora essa leva que está chegando, eu sou uma leva mais jovem, vou ficar velho também. Então, esse precisa ser renovado. Tá? Então, a gente vê muito dentro das pós-graduações que a busca de uma pós-graduação de mestrado, doutorado, também está sendo muito escasso. Verdade. Tá? Então, antigamente, todo mundo queria fazer. Hoje em dia, esse interesse diminuiu. Né? Justamente devido a essa falta de oportunidade, essa falta de valorização. Talvez não vou nem dizer questões financeiras, mas eu vou dizer que principalmente questão de reconhecimento. Eu acho que ainda nós precisamos avançar muito nesse sentido. É verdade, essa questão que tu pontuou, tem muitas universidades, pós-graduações, né, que não tem tanta exigência como era antigamente. E aí, isso reflete muito nas questões que você falou. E para a gente finalizar, doutor, eu queria que você falasse um pouquinho, deixar, né, alguma colocação ou alguma sugestão para quem quer seguir essa área de pesquisa. Tem alguns profissionais, né, que sabem que eu estou fazendo mestrado, aí eles sempre pedem orientação para isso. E eu queria que você falasse, né, desse algumas dicas para os profissionais que pretendem seguir, ou até aqueles que nunca pretenderam seguir, né, mas dar um pouquinho, né, falar um pouquinho dessa área. Antes de falar essa área, tu tá gostando do teu mestrado? Eu tô amando. Apesar das dificuldades, gente, é difícil, mas é muito bom porque, assim, o mestrado em si, pessoal, eu vejo, assim, que do início do ano que eu iniciei, né, pra cá, eu vejo que eu amadureci muito. A gente amadurece muito na questão, a gente acaba exigindo muito da gente onde a gente vai pesquisar as informações. É uma das coisas assim que a gente não leva tanto em consideração, né? As fontes, como você tocou no assunto. Então, com o Dr. Luan, eu consegui aprender a fundo quais são as fontes especificamente seguras que a gente pode estar tendo o nosso embasamento científico, né? E, claro,
todo lugar que a gente vai, vamos ter as nossas dificuldades. Eu sinto dificuldade. Eu faço meus conteúdos, eu pesquiso, claro, antes de fazer, né, postar conteúdo na internet, mas a gente sente dificuldade. Nossa, a dissertação agora tem que montar, meu professor está cobrando muito de mim. A gente sente dificuldade, mas é isso. A gente não importa da dificuldade que for, não importa o medo, né, que a gente sinta, a gente precisa tomar a frente e ter também um parceiro, né? A sorte que a gente tem que ter também de ter um profissional bom que vá conduzir e esteja de mãos dadas com a gente para estar nos ajudando e estar nos orientando, porque não é qualquer professor também que tem essa disponibilidade de orientar. E eu sei que eu te fiz uma pergunta, mas eu quero te agradecer por isso, né? Por estar me orientando, por estar me ajudando, sempre mandando mensagem, a qualquer hora tá me respondendo, sempre está disponível. E é isso, gente, não é só ter título. O Dr. Luan, ele tem o mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas além de título, ele é uma pessoa humilde, né? Ele é uma pessoa empática, porque ele sabe de todo o processo. E eu só tenho a agradecer a você, Luan. Obrigado, Ursula. Assim, gente, nada é fácil, tá? Nada é fácil. Dificilmente a gente vai chegar com as coisas tudo pronto, né? Então, acho que tanto na área da pesquisa, na área da profissão farmacêutica, em todas as áreas, nada vem de mão beijada. Ou nunca deveria. Se vier, é porque a pessoa não vai dar valor, né? Então, você tem que ter muita disposição, você tem que ter muita resiliência, você tem que rezar muito, você tem que ter uma família do lado que te apoie, né? Você tem que ter certeza onde é que você quer chegar, né? E você tem que persistir, né, naquilo que você quer alcançar, né? Se você fizer tudo isso, que não é um processo fácil, você consegue chegar. A dificuldade, elas vão existir, todo lugar tem dificuldade, todo lugar vai ter barreiras, mas quando a gente tem um profissional altamente capacitado, altamente qualificado, você vai ter várias outras oportunidades. Isso eu digo muito para a nossa profissão farmacêutica. O farmacêutico, ele tem que ter muita atitude. O farmacêutico, ele tem que ter muita postura, né? O farmacêutico, ele tem que olhar para si mesmo e dizer: eu consigo, eu posso, né? Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Tá? Então, tendo esse pensamento, que era um pensamento que eu sempre tive, né? Eu nunca, entre aspas, baixei a cabeça para nenhum outro profissional. Eu sou um farmacêutico, eu sei do que eu estou fazendo, eu nunca vou entrar na sua área, e a gente junto, a gente consegue. Mas assim, eu nunca tentei me menosprezar muito. E por mais que esse tentar me menosprezar, que isso também foi uma das dificuldades que eu tive no mestrado e doutorado, porque eu vim de uma universidade particular, e quando eu adentrei dentro de uma universidade pública, eu era visto de uma outra forma. Então, eu sempre tentei fazer bem, melhor, e sempre tentava me superar cada vez mais. Tá? Então, é isso que talvez a gente tenha que ser feito como pessoa, como profissional, como ser humano, né? De tentar sempre fazer mais e melhor a cada dia. Se nós fizermos isso, tudo será imbatível. A nossa profissão vai ser imbatível, a nossa postura profissional vai ser imbatível, o nosso reconhecimento vai ser imbatível, porque a gente tem que se valorizar e nos reconhecer como pessoas que erram, mas também com pessoas que têm vontade de crescer. Eu acho que talvez é isso que a gente precisa. Invistam na pesquisa, acreditem nas pesquisas, acreditem nas pessoas confiáveis que trabalham com pesquisa. Isso é muita dissertação da Úrsula, que a Úrsula com certeza vai trazer muita coisa interessante, que tem muita besteira nessas redes sociais, né? Tem gente que mexe com IA, que nunca sabe o que é IA, né? Então tem gente que coloca várias situações que, enfim, é só realmente coisa para boi dormir. Mas é importante a gente acreditar que a ciência hoje ainda é a melhor forma, e principalmente a educação hoje é a melhor forma para a gente viver mais e melhor.
É o que eu sempre falo, o conhecimento liberta, né? E é isso. Uma das coisas que eu aprendi nesse mestrado também, gente, é quando a gente entra no meio que é diferente do nosso, que foi o caso que o Luan citou, né, da situação dele, a gente acaba amadurecendo. Sim. E é isso que faz o nosso diferencial. Né? A gente precisa estar disposto também a passar por dificuldades, pelas diversidades, né? E enfrentar tudo isso. E é isso, gente. Eu fico muito feliz pela participação de vocês. Infelizmente, a gente já está no final do episódio. Passou muito rápido. E eu quero agradecer ao Dr. Luan por compartilhar a sua trajetória, que foi muito bonita e está sendo muito bonita e muito exemplar para todos nós, não só para mim, mas pela minha turma em si, que te admira muito também. Obrigada por todos os conhecimentos, obrigada por acrescentar tanto na nossa profissão, né, e por acreditar. Né? Nós precisamos de profissionais farmacêuticos que acreditem muito na nossa profissão. E eu fico muito feliz e agradeço imensamente por ter aceito participar e compartilhar também os seus conhecimentos aqui. Obrigado, Úrsula. Foi um grande prazer e muito obrigado mesmo por todo o convite. Gente, uma boa noite, tenham um ótimo final de semana e até o próximo episódio do programa, que em breve eu estarei divulgando para vocês também o próximo convidado. Boa noite, até mais.